Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o filme A Rosa Tatuada, de 1955. Falar do showbiz norte-americano na década de 1950 passa obrigatoriamente pela influência cultural europeia, que trazia referências narrativas e visuais bastante provocativas, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Não foi à toa, por exemplo, que a Academia começou a conceder, a partir de 1947, prêmios especiais para todos aqueles filmes produzidos fora dos Estados Unidos, mas que se destacavam pelo seu valor artístico. Esse foi, inclusive, o embrião da categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira. E logo nos primeiros anos a gente teve aí produções italianas reconhecidas pela Academia, dirigidas por Vittorio De Sica. Os dramas Vítimas da Tormenta e Ladrões de Bicicletas foram reconhecidos pelos membros da Academia e estavam inseridos em um movimento que viria a ser categorizado pelos historiadores como neorrealismo. Ele teve ainda outros representantes importantes, como por exemplo Luchino Visconti, responsável pela produção do filme A Terra Treme, e Roberto Rossellini, que dirigiu um dos títulos mais lembrados desse movimento, Roma, Cidade Aberta. Comum a todos esses filmes era a linguagem que dispensava os grandes estúdios, a produção exacerbada, e passou a fazer uso dos cenários reais para a maioria de suas sequências. Também havia predileção aí pelos temas sociais que explorassem as injustiças e desigualdades e o dia a dia das classes operárias. Roma, Cidade Aberta não só é um dos títulos mais importantes do neorrealismo italiano, como também tornou a sua protagonista, Anna Magnani, uma verdadeira estrela internacional. E ela é também um elemento fundamental para a gente entender o que viria a ser a Rosa Tatuada. Buongiorno Serafina. Buongiorno padre. You're dressed for a party? No, I'm dressed for a big celebration. I got some wonderful news to give my husband. Oh, what news? I got to tell this news to my husband first. I'm sorry, Father. Goodbye. Goodbye. Outro nome fundamental para a gente entender o que seria esse filme é o dramaturgo norte-americano Tennessee Williams. Ele viria a ser um dos nomes mais badalados e mais importantes do showbiz norte-americano, tendo escrito dezenas de peças de grande sucesso. Algumas delas se tornaram filmes também muito lembrados na história do cinema, como por exemplo Uma Rua Chamada Pecado, de 1951, com Marlon Brando, e Gata em Teto de Zinco Quente, do ano de 1958, protagonizado por Elizabeth Taylor e Paul Newman, que a gente inclusive já analisou aqui no canal, já que o filme foi indicado para melhor filme daquele ano. O fato é que o Tennessee Williams e a Anna Magnani eram grandes amigos bastante íntimos, e eles se conheceram no ano de 1950 pessoalmente numa viagem de Williams para Roma. E de cara ele já se tornou um fã e admirador dela e repetia para quem quisesse ouvir que ele considerava a Anna Magnani como a mulher mais bonita do mundo. I'll tell you the difference. I got a great husband. That's the difference. Oh, then I got a great big husband. I don't know which great is your husband. I got a great husband, and I know the difference. Yeah, I know the difference. And I don't give a great husband a great big egg for his breakfast, okay? De fato, os traços faciais da atriz eram bastante marcantes na minha opinião. Ela tinha uma simetria muito interessante em suas feições, contornos suaves e especialmente muita profundidade nos olhos. Williams então decidiu escrever uma peça especialmente para Anna Magnani, que foi batizada como A Rosa Tatuada. O objetivo era que ela fosse a grande protagonista dessa montagem, mas ela relutou e não aceitou o convite porque não se considerava boa o suficiente na língua inglesa. No lugar dela foi escalada a atriz Maureen Stapleton. E essa montagem não só foi um grande sucesso de público, como também venceu o prêmio Tony de melhor peça do ano de 1951. Depois disso, novas versões dessa mesma peça voltaram a ser montadas, inclusive uma versão bastante recente do ano de 2019, que tem Marisa Tomei como protagonista. O sucesso popular dos palcos fez com que essa história fosse levada para os cinemas, e mais uma vez Williams fez questão que Anna Magnani fosse a protagonista.
Não foram medidos esforços para que ela aceitasse o convite dessa vez, inclusive o roteiro era escrito em inglês, mas também em italiano para ajudar na comunicação da atriz com o restante da equipe, e uma série de membros da produção ajudavam ali nessa comunicação dia após dia. O resultado não só foi uma atuação memorável da atriz, como ela inclusive venceu o Oscar de melhor atriz do ano de 1955. This night rung is the last that you make. It's the last. You hear me? You hear me, darling? You promise me, darling. Sí, maestra. Sí. Okay, thank you. Okay. O filme foca suas atenções na personagem de Serafina, uma mulher que mora com o marido e com a filha numa cidade do interior dos Estados Unidos. Além de ser um clima um pouco rural, a grande maioria de quem mora ali, todos os seus vizinhos, são também descendentes de italianos. E por isso mesmo, todos eles muito energéticos, muito falantes, muito calorosos. A nossa protagonista não é muito diferente, é uma pessoa de conversa fácil, bastante extrovertida quando tem que ser, mas também explosiva. Esse exagero e essa expressividade bastante acentuada são inclusive fontes muito interessantes de comédia ao longo dessa narrativa. Não são poucas as situações que a gente presencia como espectadores ao longo da história. You know, we came here for the dresses. She's got the wrist, my daughter. With the scissors. Yeah, with the scissors. Call the doctor, please. Call the doctor. Call the doctor. Quanto ci pensa? Adesso Come in. Mrs. Della Rosa, your daughter has not cut her wrist. No, what? Your daughter's all right. And you ladies, please go away. A Serafina é completamente apaixonada pelo seu marido, que trabalha como caminhoneiro. No entanto, logo no início do filme, a nossa protagonista já se torna viúva em função de um grave acidente. E pior, ela acaba descobrindo juntamente com esse fato que o marido na realidade trabalhava também como um traficante. Além disso, ela era traída com outras mulheres. Essa sucessão de baques faz com que ela inevitavelmente se feche para o mundo, tornando-se assim uma mulher reclusa e áspera. E isso acaba contaminando também a relação dela com a sua própria filha, chamada Rosa, e interpretada pela atriz Marisa Pavan. Toda a curiosidade que é típica aí da juventude e essa tentativa pela descoberta do amor e da sexualidade acaba contrastando com o estado psicológico da mãe. Os encontros que a filha acaba tendo aí com o seu pretendente são censurados por ela. E isso acaba abrindo bastante espaço para um dos pontos fortes desse trabalho, sem sombra de dúvidas: os diálogos. Turn around, will you? Do what, ma'am? I said turn around. Mama, what are you doing? Get out till I call you! Oh. Why do they make them navy pants so tight? I don't know. Well, that's a question you'll have to ask the Navy, Mrs. Della Rosa. Mama, will you stop asking so many questions? You see what I got? A white thing in the house. Toda essa dinâmica repulsiva e demasiadamente fechada da nossa protagonista começa a se modificar a partir do momento que ela conhece um novo caminhoneiro, o Álvaro, interpretado pelo ator norte-americano Burt Lancaster. É ele que vai tirar a armadura dessa personagem e, mais do que isso, despertar novamente a vitalidade interna dela que estava ali consumida pelo luto. E detalhe, o Álvaro na história também é descendente de italianos, o que faz com que os diálogos só continuem cada vez mais deliciosos. E essa inclusive é uma dinâmica que perpassa todas as sequências do filme. Ele é bastante verborrágico do início ao final. A expressividade facial da nossa personagem também é transmutada aí para as grandes cenas de diálogo. You got a bedroom in your house? Of course we have a bedroom. We don't have one at our house. No. And I would like to wash up because I think maybe I smell like a goat, you know? Please, help yourself. Grazie. This way. Con permesso. Prego. Oh, Madonna Santa. Madonna Santa, my husband's body with the head of a clown. A clown that smells like a goat. Oh, lady, speak to me. Is it a sign, this?
Uma característica que era bastante presente na versão dos palcos, mas que foi bastante suavizada nessa versão cinematográfica, é o redespertar da sexualidade da Serafina. Isso aconteceu por causa do Código de Produção, também conhecido como Código Reis, que ainda estava em vigência nesse momento. E por causa dele é interessante a gente notar que o desejo sexual só é consumado ou correspondido quando lhe leva a um novo relacionamento duradouro, ao contrário da peça. Se não há estabilidade ou perspectiva de continuidade, ele não é explorado pelo filme. Bom, mas independente disso, esse filme se confunde com o talento de Anna Magnani. Ela literalmente rouba a cena e engole todos os outros personagens, incluindo Burt Lancaster, que nessa altura da carreira já era consagrado e bastante experiente nesse meio. Além do fato dele supostamente ser italiano não convencer, já que ele não tem o sotaque, não tem os trejeitos e apesar de se esforçar bastante, não consegue chegar no ponto ideal, a sua beleza, o seu charme e o seu talento não conseguem se igualar ao brilho da atriz italiana. Eu confesso que eu fiquei muito impressionado, satisfeito no que eu considero ser uma atuação de gala de Anna Magnani. Além de beleza e segurança, ela tem muita presença ali entre as câmeras. Ela parece dominar completamente a situação e o roteiro que foi construído também favorece a sua atuação. A estrutura narrativa proposta pelo amigo Tennessee Williams fortalecia a relação do elenco com as câmeras, em detrimento de outros elementos narrativos. Se você prestar atenção, não são muitos os cenários e a maioria deles é interno, com iluminação direta nos personagens e poucos elementos de destaque no fundo. Os cenários, na sua maioria, são discretos, o que favorece ainda mais o elenco. When can I bring the shirt back? When you pass by again. I come back tonight, Paulette. Okay. Then look at the window tonight. If the shutters are open and there is the light in the window, you can stop by your shirt. O título do filme faz referência a um elemento narrativo que fazia a ligação da nossa personagem protagonista com o seu marido. Inclusive, esse marido é mantido ali durante muito tempo ao longo da projeção dentro da própria casa, já que ela guarda as cinzas dele na sua sala. As tatuagens, como a gente sabe, são marcas permanentes, que não podem ser removidas com o passar do tempo, mas podem ser ressignificadas. E é exatamente isso que esse filme propõe. A jornada interna de uma mulher desiludida que desperta novamente para sua própria existência. Uma experiência agradabilíssima ao espectador e indicada a 8 Oscars pela Academia nesse ano, tendo vencido em 3 categorias: melhor fotografia preto e branco, melhor direção de arte preto e branco e melhor atriz para Anna Magnani, que se tornou assim a primeira italiana a receber esse prêmio na história. Uma experiência da mais alta qualidade e que só é uma boa experiência justamente pela grande atuação dessa grande atriz. Assista e comprove. He was Sicilian. He had oil of roses in his hair. And the rose tattoo of your father. I closed my eyes and dreamed he was your father. E você aí, concorda comigo em relação a Anna Magnani? Tá realmente espetacular, como eu falei? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo destinado aos comentários para deixar a sua opinião, a sua observação, sua pergunta, o que você quiser. Também curta, compartilhe esse material, se inscreva no canal e também ative as notificações no sininho, que é muito importante para a gente. Seguimos aqui analisando os filmes indicados a melhor filme pela Academia de 1955 e a próxima sessão é Mr. Roberts, o que foi uma das maiores bilheterias daquele ano. Tá bem bacana e eu te espero aqui.